Bom dia galera, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do nosso canal Educação, né? A nossa última aula de hoje, vocês aí já em ritmo de fim de semana, né? Mas eu lembro, adianto para vocês aí, que fim de semana também é momento de estudo, viu, gente? Nós temos que ter o lazer, mas nós temos que procurar associar o lazer ao estudo, tá? Aproveite o fim de semana para rever os conteúdos que vocês estudaram ao longo desta semana, né? Principalmente aqueles que vocês tiveram mais dificuldade de assimilar, e aí reserve um tempinho desse fim de semana para estudar, né? Procure associar aí uma disciplina de humanas com uma de exatas, né? Ou pode ser português com matemática, ou seja, procure associar uma disciplina que tem uma carga de leitura com maior com uma outra que tenha cálculos, tá? Mas não deixem de estudar no fim de semana também, né? Nós temos que ter o lazer, mas também temos que estudar, exatamente para fixar melhor o que foi, o que vocês viram no decorrer desta semana, né? Para que vocês compreendam, né? Fixe melhor aí na sua mente. Se vocês tiverem essa rotina de estudo, quando tiver próximo aí das avaliações de vocês, vocês não vão ter dificuldade, não vão ficar aperreados. Nossa, tenho muito conteúdo para estudar, foram 2 meses, um bimestre de estudo, né? 2 meses aí de muito conteúdo, agora eu tenho que estudar muita coisa. Não. Se você não tiver deixado acumular, se você tiver uma rotina aí de estudos organizado, você não vai ter problema, tá? O problema é deixar acumular, né? Ou seja, o problema é aquele assunto que vocês viram lá na primeira ou segunda semana de agosto, quando chegar na véspera da prova, né? Nossa, eu não peguei naquele conteúdo de lá para cá, né? Foi no dia daquela aula e pronto. Não, aí realmente você vai ter problema, né? Se conduzir desta forma, tá? Mas se você, hora vez outra, né? Tá pegando ali no caderninho, se você for daquele tipo do aluno, né? Que na sua casa, né? Ou seja, no contraturno, você estuda, né? Ou seja, porque infelizmente só tem, existe uns que o momento de estudar é só esse agora, que nós estamos agora, né? Conectados. Chegou em casa, bota o caderninho ali na estante, tudo numa mesa, só no dia seguinte. Está totalmente errada essa forma aí de estudar, né? Você deve estudar, nesse momento que nós estamos conectados, manter a atenção, mas no contraturno, aí você vai pegar aquilo que você viu pela manhã e vai relembrar, né? Vai treinar. Treinar aquele cálculo lá de química, aquele cálculo lá de física. Passou ali 3, 4 dias, reveja ele novamente, né? Faça novamente essa atividade, esse exercício. Aí tu vai ver como vai fixar melhor, né? Quando chegar a próxima prova, você vai estar afiado, né? No ponto aí de tirar 10, ok? Vamos partir para o nosso slide? Lembrando que hoje, né, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós trabalhamos na última aula, né? Ou seja, antes de ontem, quarta-feira, nós iniciamos aí um conteúdo referente à concentração fundiária no Brasil. Então nós iniciamos caracterizando a estrutura fundiária a nível de mundo, depois entramos na parte relacionada ao Brasil, fizemos uma questão e hoje nós vamos dar continuidade e vamos deixar também uma atividade para vocês aí fazerem em casa, ok? Então, olha só, Renan, coloca os nossos polos para nós observarmos aqui quem é que está conectado. Pelo YouTube eu já estou vendo aqui a Marivânia Filgueiras, né? Conectado. E pelo nosso IPTV nós temos aí os polos de Canavieira, São Pedro 10, né? São Pedro do Piauí 10 e São João da Varjota 5 conectados assistindo aqui a nossa aula. E agora, gente, no nosso slide, vamos partir aqui para o nosso slide, olha só. Como vocês podem observar, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode ver aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina aqui, a nossa bela e linda geografia, é o nosso conteúdo, a concentração fundiária no Brasil, tá? Continuação. E a data de hoje, esta sexta-feira, né?
dia 16 de setembro de 2022. Já estamos aí, gente, na segunda quinzena de setembro. Olha aí como passa rápido, né? Como os dias passam rápido. Daqui um dia já vamos estar aí próximo ao Natal, né? O seu colega, o seu amigo, o seu parente já vai estar encomendando aí o presente de Natal para você, né? Então, olha só. No nosso slide seguinte, nós temos aqui o nosso roteiro de aula, né? O nosso itinerário a ser seguido, onde você pode ver como objeto do conhecimento, né? O nosso conteúdo, a concentração fundiária no Brasil, né? Lembrando que nós vamos dar continuidade ao que nós estudamos na primeira aula de quarta-feira. E aí, como objetivos, né? A partir desse trabalho, nós esperamos que vocês saibam caracterizar a estrutura fundiária, a questão da terra, as relações de trabalho e o significado da reforma agrária no Brasil, destacar aí o papel e as feições do associativismo, do cooperativismo e dos movimentos sociais numa perspectiva histórica. E aí a nossa aula, né, vai ser uma aula expositiva, dialogada, onde nós vamos ter também resolução de questões durante a aula e a atividade para a casa, tá? E no slide seguinte, né, só recapitulando, nós resolvemos aqui essa questão rápida, né, na nossa última aula, ou seja, na quarta-feira. E aí essa questão diz o quê? Sobre as definições das propriedades rurais brasileiras, marque V para verdadeiro, para as proposições verdadeiras, e F para as proposições falsas. Então, a primeira proposição, a primeira afirmação diz o seguinte: minifúndios são pequenas propriedades rurais voltadas para a produção moderna de monocultura. Gente, moderna de monocultura, né? É claro que esta primeira afirmação ela é falsa, né? Tudo bem que os minifúndios são pequenas propriedades rurais, mas eles não são voltados aí para a produção moderna de monocultura, né? Esse caso aí, de uma produção moderna de monocultura, ele está se referindo ao latifúndio, tá? Segunda afirmação, latifúndios são grandes propriedades rurais, voltadas para a produção de subsistência. Produção de subsistência? Aquela produção que normalmente nós observamos na maior parte aqui do Brasil, no nosso interior, na maior parte aqui do nosso Piauí, no qual o trabalhador ele faz ali a rocinha dele com o intuito, né, de produzir o alimento, usar, né, consumir aquele alimento e assim subsistir, sobreviver. E se sobrar um pouquinho, vender ali naquela feira, não é? Será que o latifúndio ele tem essa intenção? Claro que não, gente. Latifúndio, né, produção moderna, com base aí na monocultura, com o intuito visualizando o mercado externo, né, a venda para outros países, ok? Então, a segunda afirmação ela também é falsa. Terceira afirmação, módulo rural é o imóvel rural explorado por uma família, garantindo nele o seu próprio sustento. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Módulo rural é o imóvel rural explorado por uma família, garantindo nele o seu próprio sustento. Verdadeiro, gente. E a nossa última afirmação, empresa rural é uma propriedade rural utilizada para a exploração econômica racional do espaço agrário. Então, a empresa rural, ela é uma propriedade rural utilizada para exploração econômica racional, né, respeitando aí o meio ambiente, né, do espaço agrário. Então, também é verdadeiro. A alternativa correta aí, qual é mesmo? Letra D de dado, né? Ou seja, são duas verdadeiras e duas falsas. Nossa segunda questão diz o seguinte, tá? A estrutura fundiária está relacionada à maneira como as propriedades... Olha aí, o próprio enunciado nos dando aqui uma informação, né? Dizendo que a estrutura fundiária está relacionada à maneira como as propriedades agrárias estão distribuídas em um determinado lugar. Então, toda vez que eu ouvir falar em estrutura fundiária, né, como a nossa amiga Marivânia Filgueiras colocou aí, estrutura fundiária, ela é o quê? Ela é a maneira como as propriedades agrárias estão distribuídas em um determinado lugar.
Então, sobre a estrutura fundiária, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Olha só, nós vamos atrás da incorreta. Letra A. Quanto maior a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terras e maior será o tamanho da propriedade. Olha só, quanto maior a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terra e maior será o tamanho das propriedades. Verdadeiro ou falso? Letra B. Em países subdesenvolvidos, há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de muitos proprietários, que abastecem o mercado interno. Letra C. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo. E letra D. A concentração de terras nas mãos de poucos contribui para o aumento dos problemas no campo, intensificando os conflitos por terra. E aí, gente, qual é a alternativa incorreta para a nossa segunda questão? A, B, C ou D? Qual é a incorreta, galerinha aí que está nos assistindo pelo IPTV, pelo YouTube? Vamos eliminar aqui algumas. Olha. Letra A. Quanto maior a concentração de terras, ou seja, quanto maior, né, a quantidade de terras, né, na posse, como propriedade de uma determinada pessoa, de um determinado grupo de pessoas, menor será a quantidade de propriedade de terras e maior será o tamanho da propriedade. Gente, é verdadeiro, né? Porém, nós estamos em busca da falsa, né, da incorreta. Letra A está verdadeira, né? Realmente, quanto maior a concentração de terras, né, menor será o número de propriedades de terras, né? E aquela pequena quantidade de propriedade vai apresentar um tamanho grande, né? Ou seja, a terra vai estar concentrada nas mãos de um pequeno grupo e esse pequeno grupo vai possuir a maior quantidade de terras. Ficaram 3 agora. Letra D. A concentração de terras nas mãos de poucos contribui para o aumento dos problemas sociais no campo. Intensificando os conflitos por terra. Perfeito, gente. Também é verdadeiro, né? Realmente, essa concentração de terras, uma das consequências é isso. Essa concentração de terras nas mãos de pouco tem como consequência o aumento dos problemas no campo. E isso intensifica os conflitos por terra, né? Como nós observamos na região norte do Brasil, né? Ali pelo Pará. Ficarem as letras B e C. Letra C, a estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas no mundo. Gente, que está perfeita, realmente, infelizmente, né, a estrutura perfeita que há a alternativa, né, mas não que essa situação seja perfeita, né, essa situação ela é triste. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas no mundo. Verdade, ela é uma das mais concentradas, né? Alternativa incorreta, que é o que nós estamos procurando, tá? É exatamente a letra B de bola, é a que está incorreta. Em países subdesenvolvidos, há grandes problemas rurais concentrados, ou melhor, há grandes propriedades rurais, desculpa, né? Em países subdesenvolvidos, há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de muitos proprietários, que abastece o mercado interno. Não, gente, não abastece o mercado interno, não. Está nas mãos aí de proprietários, nessas grandes propriedades, mas eles visam exatamente, sabe o que, Marivane e os demais? Eles visam o mercado externo, eles visam vender para outros países, é mais rentável, tá? Eu vou vender em dólar, eu vou vender em euro, ok? Nosso próximo tópico. Agora nós vamos destacar aqui a reforma agrária no Brasil. Então, olha só, mesmo com
as resoluções aí da Constituição de 1988, a reforma agrária aqui no nosso Brasil, ela ocorreu em ritmo muito vagaroso, né, deficiente. Então, as desapropriações eram sempre, olha aí, sempre contestadas na justiça pelos proprietários de terras, né, fazendo com que os processos se arrastassem aí por vários anos e aí impedindo o quê? O assentamento das famílias, né? E aí esses processos aí se arrastavam por vários anos, né? É algo demorado, vagaroso, justiça morosa, tá? E aí isso terminava impedindo o assentamento das famílias. Então vejo aí que a reforma, as desapropriações no Brasil, né, que visavam exatamente, né, a chegar à reforma agrária, eram sempre contestadas, né, na justiça pelos proprietários de terra, aquele dono daquela terra que era improdutiva, que ele não estava usando para nada, ele estava só esperando valorizar, mas ele entrava na justiça contestando aquele procedimento, e aí isso levava vários anos, né, terminando impedindo o assentamento das famílias. Essa situação só foi solucionada, né, a partir de 1996, com a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei do Rito Sumário de Desapropriação, né, algo que seria mais rápido, né, uma lei que garantiu mais agilidade ao processo de desapropriação de terras. Com esse rito sumário, né, com o rito sumário, a posse das terras desapropriadas passou a ser imediata. Mas aí olha só o que vem mais à frente. Em contrapartida, uma nova lei que retardava o desenrolar da reforma agrária. Olha aí, gente, uma lei que veio para prejudicar a outra. Em contrapartida, uma nova lei que retardava o desenrolar da reforma agrária foi aprovada. Era a lei que proibia a desapropriação de terras invadidas, né? Mesmo que elas fossem consideradas improdutivas. Tá? Então, observe, o grupo social lá do campo invadiu uma terra. Mesmo que aquela terra fosse considerada, né, como vocês observam aí, mesmo que aquela terra fosse considerada improdutiva, tá? Mas aquilo ali terminava prejudicando o processo legal. Então, em contrapartida, uma nova lei que retardava o desenrolar da reforma agrária foi aprovada. E essa lei proibia a desapropriação de terras invadidas. Então, se a terra fosse invadida, tá? Antes de seguir o processo mesmo legal, né, vamos dizer assim, em contrapartida, uma nova lei que retardava o desenrolar da reforma agrária foi aprovada. Era a lei que proibia a desapropriação de terras invadidas. Então, se aquela terra fosse invadida, essa lei ela proibia, né, que ela fosse desapropriada, né, que ela fosse utilizada com fins de reforma agrária, já que ela tinha sido invadida, né, por um determinado grupo. Então, essa lei ela foi criada exatamente tentando conter essas invasões, né, por parte aí de grupos sociais que atuam no campo. Também em 1996 foi estabelecida a possibilidade aí de viabilizar a reforma agrária, que foi outra medida, por via fiscal, isto é, aumentando o quê? Como assim por via fiscal? Aumentando o imposto territorial rural. Então, olha só, gente, assim, quanto maior e mais improdutiva fosse a propriedade, mais alto seria o imposto cobrado. Então, era uma forma de fazer, né, com que aquele
proprietário de terra que tinha aquela grande extensão de terra, mas não dava nenhuma utilidade, era um latifúndio improdutivo, era uma forma de fazer com que ele, ou ele produzia alguma coisa, ou ele se desfazia, dava uma forma de vamos dizer assim, dar uso, utilizar aquela área. Tá? Então era aquela imensa vastidão verde, mas sem ter utilidade. Então, a partir, né, em 1996, foi também estabelecida aí a possibilidade de viabilizar a reforma agrária por via fiscal, que consistia exatamente em aumentar o imposto territorial rural, tá? E aí consistia da seguinte forma: quanto maior e mais improdutiva fosse a propriedade, mais alto seria o imposto. E vice-versa. Então, apesar de todas as medidas tomadas para viabilizar a reforma agrária no Brasil, o ritmo de desapropriações e de assentamentos ainda é bastante irregular, galera. Olha, o ritmo de desapropriações e de assentamentos ainda é bastante irregular. E aí, irregular significa dizer que apresenta altos e baixos em sua evolução. Tá? Vale lembrar que a reforma agrária ela não representa, e aí tem o seguinte detalhe, viu, gente? Olha, quando se fala em reforma agrária, né, reforma agrária não representa uma simples distribuição de terras, né? Mas também, né, além de se distribuir a terra, tem que ter viabilidade para aquele produtor, né, para que ele possa produzir. Tem que dar as condições para aquele produtor, para que aquele produtor possa produzir. Então, olha, viabilização para que os produtores possam nela produzir com incentivos fiscais, fornecimento de tecnologias, métodos e condições de cultivo, tá? Então não é apenas dar, olha aí, pronto, a terra está aí para você. Se vira, não é dessa forma. Então, faz a reforma agrária, né? Ou se divide ali a terra, distribui, mas não é só, não para por aí. Tem que dar o quê? Tem que dar condições para que aquele produtor, que normalmente é uma pessoa pobre, né? Uma pessoa humilde, ele não tem capital guardado para investir, tá? Então tem que dar condições para que aquele produtor possa produzir naquela área. Fornecer tecnologia, métodos e condições de cultivo, crédito, né, para aquele produtor. Então ressalta-se também que a reforma agrária não é um consenso. Olha só, gente. Infelizmente, né, algo que seria bom, mas infelizmente não é um consenso. Né? Havendo, por exemplo, ideólogos que argumentam que a implantação da reforma agrária, né, ou seja, sua implantação diminuiria a produtividade do agronegócio e das mercadorias de exportação do país. Né? Não vamos fazer a reforma agrária porque aí o nosso agronegócio vai entrar em queda, né? Não vamos ter mais tantas mercadorias para vender para outros países, né? Produtos agrícolas para vender para outros países. Né? Trata-se, afinal, de um polêmico debate, né, que vem se arrastando no Brasil aí, há muitos anos, tá? Sem detalhes, sem encontrar o devido, né, consenso. Ok? Concentração de terras, né? Primeiro eu vou chamar a atenção de você para essa chave, né, para essa imagem aí que está à direita do seu vídeo, né? Onde você vê aqui o trabalhador humilde aqui do campo, né? Seu machado aqui no ombro, a criança. E aí ele se dirige à criança e diz o seguinte, né? Até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Triste, né? Mostrando exatamente aí que essa
Essa má distribuição da terra em nosso país, tá? Essa grande concentração de terra que existe em nosso país, onde um pequeno grupo está com a maior parte das terras e uma grande quantidade de pessoas, pessoas que precisam, inclusive, precisam para a subsistência, não têm o acesso. Tá? Então, olha só, a concentração de terras, né, como consequência desse longo processo histórico, marcado aí pelas desigualdades de acesso à terra, né, a estrutura fundiária brasileira, é até a atualidade caracterizada pelo quê? Caracterizada, não esqueçam disso, galerinha, caracterizada pela alta concentração de terras, viu? A estrutura fundiária brasileira ela é caracterizada pela alta concentração fundiária, né, de terras. O indicador que pode expressar melhor essa situação é exatamente o índice de Gini, né, utilizado também para avaliar desigualdades sociais, né? Lá no primeiro semestre nós estudamos aqui, né? Vocês passaram a conhecer o que vem a ser as características aí do índice de Gini, que ele é utilizado exatamente também para avaliar as desigualdades sociais. Mas além de avaliar desigualdades sociais, tá, ele também pode ser analisado ou utilizado aí para analisar essa questão da concentração de terras. Então esse cálculo para a concentração aí utilizada aí para avaliar essa concentração de terras, né, considera as faixas de tamanho das propriedades com sua participação na área total. Então, segundo aí o INCRA, né, o índice de Gini sinaliza a concentração de terras no Brasil, né, sinaliza, né, que a concentração de terras no Brasil, infelizmente, é muito alta. Tá? Então, a partir do momento que se utiliza esse índice de Gini, procurando ver aí a questão da concentração de terras no Brasil, infelizmente o resultado que se obtém, né, o resultado que se mostra é que esse índice de Gini ele sinaliza para a concentração de terra, sinaliza que a concentração de terras no Brasil é muito alta, é muito grande, ok? E aí, gente, sim, Brasil, um país extenso, né? Mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, onde no Brasil está a maior concentração de terras, né? Ou será que é todo por igual? Gente, olha, a maior concentração de terras, né, está exatamente na região nordeste do nosso Brasil. E a menor está na região sul. Nós vamos já saber o porquê disso, tá? Então, olha só, gente. O Nordeste, né, além da herança colonial, passou por um processo de modernização agrícola, né, que introduziu a empresa rural, né, de grandes propriedades, principalmente de soja, né? Você já deve ter ouvido falar ali no Mato Piba, né? Apesar do Tocantins não ficar no Nordeste, né? Mas inclui o Maranhão, o Piauí e a Bahia, né? E aí, como você observa aqui, com destaque para o Maranhão, Piauí e o oeste da Bahia. E aí, o nosso Nordeste, né? Além da herança colonial, além das características históricas dessa nossa região, né? Implementação aí das capitanias hereditárias, né? Modernização agrícola. Isso aí contribuiu para que houvesse uma concentração maior de terras, né, na nossa região. Ok? A menor desigualdade está na região sul do Brasil. Mas por quê? Que está relacionada à colonização europeia. Imigrantes europeus, vocês sabem que o sul do Brasil, né, lá entrou uma grande quantidade lá de alemães, italianos, né? Então, a menor desigualdade na região sul está relacionada à colonização europeia, que reproduziu o modelo de pequenas propriedades, né, de agricultura familiar,
principalmente na Serra Gaúcha e no oeste catarinense. Principalmente na Serra Gaúcha e no oeste catarinense. Então o motivo é esse, né? O fato da menor concentração está na região sul, né? Está relacionada a essa colonização europeia que houve a reprodução aí do modelo de pequenas propriedades de agricultura familiar. Olha aí, estados campeões na concentração de terra, né? Os estados aí campeões na concentração de terra. Então, vocês estão vendo aí na tela, né? Os estados aí no Brasil tidos como campeões de acordo com o Atlas, né, do agronegócio aqui de 2018, né? Novos estudos pode o quê? Pode modificar, né, isso que nós estamos vendo agora, mas pelo menos de acordo com esse ano aqui, né, esse ano aí do Atlas do agronegócio, esses são os 5 estados aqui, né, onde há mais isso pegando individualmente, né? Agora nós não estamos pegando mais a região, estamos pegando individualmente. Então são esses aí que vocês estão vendo na tela, né? Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, né? São aqueles campeões em que quesito? Na concentração de terra, né? Infelizmente. Tá? Olha só. Confirmando essa concentração, né, o mesmo INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em seu Sistema Nacional de Cadastro Rural, revela que entre 2010 e 2014, 6 milhões de hectares passaram para as mãos dos grandes proprietários, né? E as grandes propriedades privadas saltaram de 238 milhões para 244 milhões de hectares. Está aumentando, né, gente? Coisa triste. Então, nesse espaço de tempo aí, né, o INCRA constatou em seu Sistema Nacional de Cadastro Rural que entre 2010 e 2014, 6 milhões de hectares passaram para as mãos dos grandes proprietários. É muito hectare, viu? E as grandes propriedades privadas, olha o salto, passou de 238 milhões de hectares para 244 milhões. Ok? E aí, na imagem abaixo, olha aí o que vocês viram acima. 210, ou melhor, 2010, né? 238 milhões de hectares. 2014, 247 milhões de hectares, né? Então, o salto foi de mais de 6 milhões, tá? Em termos percentual, foi um percentual de mais de 2,5% em 4 anos, né? Essa área média das grandes propriedades privadas em 2014. E aí, olha só, tá? Isso aí, comparando em termos de extensão territorial, né? Você vê aí, né, que chega praticamente aí o tamanho do estado do Rio, né? Essa porção que você, ou melhor, da cidade do Rio, né? Essa extensão que você vê aí abaixo. É um tamanho considerável, viu, gente? Um tamanho, né? Um aumento que chama a atenção, apesar de todo o problema que nós temos, né? Mas veja aí, né? No lugar de diminuir, né? Você viu aí, né? Você está vendo, né, que nesse espaço de tempo aí, entre 2010 e 2014, o mesmo INCRA, lá no seu Sistema Nacional de Cadastro, né, constatou que 6 milhões de hectares passaram para as mãos dos grandes, e não foi pequeno, foi dos grandes, né, passaram para as mãos dos grandes proprietários, e as grandes propriedades privadas saltaram, ou seja, subiram, né, de 238 milhões para 244 milhões de hectares aí, tá? Na nossa imagem à direita do seu vídeo, né, você vê aí Brasil, crescimento das grandes propriedades. Então você vê aí
É o ano de 2003, o ano de 2010, o ano de 2014, né? E olha, está sempre no acrescente, olha. 2003, 112,4 mil imóveis. 2010, 130,5 mil imóveis. E 2014, 135,7 mil imóveis. E não é só o número de imóveis, gente. Olha, também, quando você vai analisar as hectares, né? O tamanho, né? Também sempre no acrescente, olha aí. 2003, 214,8 milhões, aqui é milhões, viu? Milhões de hectares. 2010, 318,9. 2014, 404 milhões de hectares. Observe aí que não é mil, é milhões, tá? E aí, também no acrescente, olha só, a área do imóvel, e o tamanho desse imóvel. A área aqui. Em 2003, 1,9, né? A área média, né? Por imóvel. 1,9 mil hectares. 2010, 2,4. 2,4 mil hectares. E 2014, 2,9 mil hectares. Isso a área média do imóvel. Gente, sempre partindo numa crescente, numa tendência. Apesar daquelas leis todas que nós observamos a criação, né, mas continua, né, ou seja, resumindo, a concentração fundiária continua, né, numa crescente. Que triste, né? Olha aí, no nosso próximo slide. Outro dado relevante está nas proporções discrepantes, né, das áreas ocupadas por grandes e pequenas propriedades, né? Então, cerca de proporções discrepantes das áreas ocupadas por grandes e pequenas propriedades, onde cerca de 130 mil grandes imóveis rurais concentram 47,23% de toda a área cadastrada no INCRA, enquanto 3,75 milhões de minifúndios, ou seja, propriedades mínimas de terra, equivalem somados a apenas 10,2% da área total. Então, olha aí, o que nós podemos, né, concluir nesse slide aí. Olha só. Nessas proporções aí, né, esse dado obtido, né, que mostra essa proporção discrepante das áreas ocupadas, né, por grandes e pequenas propriedades, ó, você vê aí que o número de grandes imóveis rurais é 130 mil. Porém, esses grandes imóveis rurais somados concentram o quê? 47,23% da área total cadastrada lá no INCRA. 3,75 milhões de munifúndios, né, de propriedades. A área desses 3,5, ou melhor, a área desses 3,75 milhões de propriedades mínimas de terra, de minifúndios, quando somados, equivale apenas a 10,2% da área total registrada. Então aí mostra claramente a concentração fundiária, né, galerinha? Um número bem abaixo de imóveis, com a quantidade bem maior de terras, né, concentrando, e um número bem maior, né, de minifúndios, né, ou seja, de pequenas propriedades rurais, com apenas uma pequena quantidadezinha, né, do total, né, da área de terras registradas, né, e no estudo do INCRA. Ou melhor, no cadastro do INCRA. E aqui abaixo você vê a tabelinha, né? Brasil, número de imóveis rurais por área, né, em 2017. Então, olha só. Área
em hectare, né? E aqui o número de estabelecimentos. Então, olha só, área em hectare. De 1 a menos de 10 hectares, né? De 1 a menos de 10 hectares, nós temos um número de estabelecimentos que chega a 2.543.681, né, estabelecimentos. Então, 2.543.681 estabelecimentos têm esse tamanho aqui, né? Ou seja, estão nessa categoria, de 1 a menos de 10 hectares. São pequenos, né? De 10 hectares a menos de 100 hectares, nós temos aqui 1.980.684 estabelecimentos. Então, 1.980.684 milhões de estabelecimentos possuem de 10 a menos de 100 hectares. Tá? Agora vamos analisar aqui o final, para que você entenda, olha, o ponto mais abaixo. Quando você vai analisar aqueles que têm mais de 10 mil hectares, aqui é 10 mil, viu? Aqueles que têm mais de 10 mil hectares, corresponde ao quê? Corresponde a 2.450 estabelecimentos. 2.450 estabelecimentos. Então, 2.450 estabelecimentos possui mais, tem seu tamanho superior a 10 mil hectares. Gente, isso mostra novamente, né? Novamente o quê? Novamente, né? O que nós estamos constatando desde o início do nosso estudo, a grande concentração de terras que há aqui no nosso Brasil. Veja que, e não é uma concentração tímida, não, uma diferença tímida, não, é uma diferença gritante. Tá? Quando você vai analisar aqui, né, que é claro que quem está nessa categoria aqui são pessoas humildes, né? Ou seja, de 1 a menos de 10 hectares, né? O tamanho da área. Aqui nós temos 2.543.681 estabelecimentos rurais. É claro que esse grupo aí são pessoas humildes, né? Mais simples. E esse grupo aqui são realmente grandes latifundiários. Ou seja, esses grandes latifundiários, esses donos desses 2.450 estabelecimentos, têm sua área superior a mais de 10 mil hectares. Né? A área superior a mais de 10 mil hectares. Olha aí, gente. Novamente como a nossa amiga Marivane está colocando, essa triste realidade. Vocês entenderam aí, né, a mensagem aí passada, aí, a conclusão que nós, né, obtivemos aqui por meio da análise dessa tabela. E aí, no nosso slide seguinte, como consequência da atual distribuição de terras, né? Como consequência da atual distribuição de terras, tem-se um grave quadro socioeconômico, né? Aí, poucas propriedades rurais com 1.000 hectares, né, ou mais de 50% do total, né? 50% da área total do país, ou seja, poucas propriedades rurais, né? Você vê o quê? Você constata, né, que como consequência dessa má distribuição da terra, né, tem-se um grave quadro socioeconômico. E aí, como consequência, como que nós podemos observar, nós podemos constatar que poucas propriedades rurais, né, ou seja, a presença de poucas propriedades rurais com 1.000 hectares, né, ou mais, concentra mais de 50% da área total do país. Né? Mais de 50% da área total do país. Geralmente, uma grande concentração fundiária pode gerar, olha só, uma grande concentração fundiária, uma grande concentração de terras, pode gerar o quê? Pode gerar terras ociosas, sem uso, gente. Terras improdutivas.
que poderia estar sendo utilizado por alguém que está precisando, né? A família que está precisando. Mas não, está nas mãos ali de um. Ou seja, porque seus donos aguardam melhores preços, né? Para arrendá-las, né? Ou vendê-las, né? E aí, isso aqui está concentrado muito na região norte e centro-oeste, né? Do nosso Brasil, né? Outra consequência, né? Nós estamos destacando aqui, como consequência da atual distribuição de terra, tem-se um grave quadro socioeconômico. Então, outra consequência é que diversas propriedades rurais são muito pequenas, e aí, por serem muito pequenas, né? Inviabilizam, muitas vezes, o plantio de algum produto. São muito pequenas, né? Aí termina inviabilizando o plantio de um determinado produto, né? E, ó, tendo aqui como consequência, olha só, a despesa com sementes pode ser maior, ou seja, a compra daquele produto, o que aquele produtor, o que aquele dono de uma pequena propriedade rural, né, gasta com sementes, pode ser até maior do que o montante obtido com a colheita. O arrecadado, né? O arrecadado. Opa. Pronto. Pronto. Agora sim. Êxodo rural, né? O caso aqui é outra consequência, né? O caso aqui do êxodo rural, né? Como consequência da mecanização em algumas grandes propriedades rurais no Centro-Sul. Por quê? Porque lá se utiliza aquele maquinário, né? Moderna, lá se pratica a moderna agricultura, e aí, né? O número de mão de obra, né? O número de profissionais, a necessidade de profissionais cai bastante. As vagas que abrem, né? Os postos que abrem são exatamente para aqueles profissionais que têm o quê? Que têm uma qualificação maior. Então, outra consequência aqui é exatamente o êxodo rural, como consequência da mecanização em algumas grandes propriedades rurais no Centro-Sul e entre os pequenos proprietários, né? Porque produzem pouco, ficando endividados e sem capital para investir. E aí, o que ele vai fazer? Vai terminar vendendo a terra dele, né? Vai terminar vendendo o pouco que ele tem, tá? Como ele se endividou, não tem capital para investir, vai terminar vendendo. Olha só, aumento do número de desempregados e subempregados é outra consequência, né? Que migram, e aí essas pessoas terminam migrando para as periferias, né, das cidades, tá? Aí chego lá, muitas vezes não tem emprego, né, não tem um local para morar, vão terminar morando em áreas periféricas, né, áreas mais afastadas, ficam mais propícios, né, ficam mais sujeitos a entrar na criminalidade. E aí, outro ponto em destaque, outra consequência, é o aumento dos conflitos sociais no campo, como vocês estão vendo aqui na imagem abaixo, né? Aquela região ali do Pará, a região norte do Brasil, tem muito, né? É outra consequência, aumento dos conflitos sociais no campo. Ok? E aí um ponto que quero chamar a atenção para vocês, né? Essa problemática toda que nós estudamos. E aí, gente, olha, é um erro atribuir somente as políticas, né, dos últimos anos, esse problema da concentração fundiária brasileira. Nós estamos estudando isso desde quarta-feira, então isso é um processo histórico, tá? Ou seja, trata-se de um processo histórico que vem se perpetuando, que vem se mantendo nos dias atuais e é frequentemente associado à questão da colonização do nosso Brasil, né? Ou seja, lá já vem desde a colonização e vem se mantendo até agora, né? Com a divisão da área ocupada pelos portugueses em capitanias hereditárias
né? Citam-se também as sesmarias, né? E posteriormente a lei de terras, né? De 1800, a lei de terra de 1850, né? Que tornou a terra uma propriedade, algo que só poderia ser conseguido, alcançado por meio da compra, tá? Então, a conclusão que nós podemos obter, né? O que eu quero chamar a atenção para vocês, inclusive até o porquê aqui do atenção, é que é um erro atribuir todo esse problema às políticas dos últimos anos, tá? Ou seja, atribuir como assim? Não, isso é algo, né, de 10, de 15 anos para cá. Não, jovem, não é algo de 10, 15 anos para cá, não. Isso é algo de mais de 200 e 300 anos para cá. Agora aí sim, viu? Ou seja, é um problema histórico, né? Trata-se de um problema histórico, ok? Olha aí, gente, nossa próxima questão, né, a questão número 3, diz o seguinte: o processo de concentração fundiária caminha junto à industrialização da agropecuária, com predomínio de capitais. Logo, vamos analisar aqui as proposições. O discurso de modernidade das elites tem contribuído para que a terra esteja concentrada nas mãos da grande maioria dos agricultores brasileiros. Será, gente? Nas mãos da grande maioria dos agricultores brasileiros? É falso, gente. A gente já pode colocar logo como falso, né? Os pequenos agricultores não conseguem competir e são forçados a abandonar suas lavouras de subsistência e vender suas terras. Perfeito, verdadeiro. A intensa mecanização leva à redução do trabalho humano. Sim, todo aquele maquinário vai substituindo aí o trabalho humano, né? Aquelas pessoas que trabalham de forma mais rústica, né? Trabalho rudimentar, aquele maquinário substitui esse trabalho humano. E a mudança nas relações de trabalho, com a especialização de funções e o aumento do trabalho assalariado e de diaristas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. E a quarta afirmação: as modificações na estrutura fundiária provocam desemprego no campo, intenso êxodo rural, saída de pessoas do campo para a cidade, além de aumentar o contingente de trabalhadores sem direito à terra e sua exclusão social. Perfeito, né? O texto, né? A situação não é perfeita, não, é o texto. Tá? Então, nós temos aqui 2, 3 e 4 estão corretas. Então, 2, 3 e 4, onde é que nós temos 2, 3 e 4? Na letra C. A letra C está lá, 2, 3 e 4 como as proposições verdadeiras, corretas, tá? Apenas a A1 está errada, tranquilo? Ou melhor, está falsa, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão diz o seguinte: a estrutura fundiária no Brasil está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população. Foi o que nós mais vimos no decorrer desta aula, né? Criando assim os conflitos por terra. Diante desse problema, o mapa ao lado, esse mapinha que você está vendo ao lado, mostra a distribuição territorial mais conflitante em 2009 no território brasileiro. Então você vai assinalar a alternativa correta. A região no Brasil com maior número de conflitos por terra é... Analise o mapa. A legenda, né, mostra aqui o número de conflitos. Onde você vê o círculo maior, né, tem o maior conflito, né, até chegar no menorzinho. Tá? O maior destaca 33 conflitos e o menorzinho 1. Analisando o mapa, gente, a região, né? A região no Brasil com maior número de conflitos por terra, será que a letra A, região norte, a letra C, região centro-oeste, a letra B, região nordeste, D, região sudeste ou E, região sul? Só pelo mapa dá para saber, né?
Gente, a região com maior número de conflitos por terra, onde você vê esses círculos aqui, olha só, onde nós temos aqui, exatamente a região norte, galera. Região norte do Brasil, né? Olha o Parazão aqui, ó. Olha o tanto que tem aqui no estado do Pará. Olha aí. E aí no Pará, Rondônia, né? Se destacam aí por ter toda essa problemática, né? Maranhão, só que o Maranhão no Nordeste, viu, gente? Mas no caso aqui, olhando por região, que é como a questão pede, a região que tem o maior número de conflitos é exatamente a região norte do Brasil, com destaque aí para o estado do Pará. Ok? Quinta questão. Ainda temos aqui uma quinta questão. Olha. Questão número 5. Entre os efeitos de uma eventual realização de reforma agrária no espaço geográfico brasileiro, podemos assinalar corretamente, exceto, ou seja, tem uma aqui que está errada, viu? E é ela que é atrás dessa errada que nós vamos. Entre os efeitos aí de uma eventual realização de reforma agrária, da reforma agrária, no espaço geográfico brasileiro, podemos assinalar corretamente, né? Exceto, letra A, desconcentração das posses rurais. Letra B, contenção do êxodo rural. Letra C, expansão da agricultura familiar. Letra D, extinção dos minifúndios. Extinção dos minifúndios. Ou letra E, diversificação da produção. Gente, olha. Essa aqui, assim como essas outras, né? Vamos olhar. Vou deixar aqui até uma... Pronto. Essa aí e essa outra atividade que vocês vão fazer em casa, né? Tem essa atividade, tem aquela questão objetiva, né? De marcar, né, que a nossa Marivânia já até colocou a resposta aí. E tem essa questão, essa atividade para casa que vocês estão visualizando agora. Então, essa questão aqui, essa atividade, essas 5 questões vocês vão fazer em casa, né? Vão pesquisar, inclusive com o que nós estudamos, com os slides aí que vocês viram, tá? Dá para responder, né, boa parte dessas questões, tá? Então, eu espero contar com esse comprometimento por parte de vocês, tá? Ou seja, procurem fazer as atividades em casa, né? E aí... nossa aula findou. Por hoje é só, né? Deixo aí para vocês meu desejo de um bom fim de semana e até a nossa próxima aula, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até quarta-feira.